A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 385 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E quem admite esse ser simbólico é porque não passou a se conhecer. Porque quando passarem a se conhecer, saberão como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional como corpos de energia de vida eterna. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva nessa deformação e transformação natural da natureza, aí está a regência da vida verdadeira, terminando assim esse embusteirismo grosseiro. Grosseiro por quê? Porque todos viviam desconhecidos de si mesmo e por isso ninguém sabia dizer o porquê assim era, pensador nenhum sabia dizer o porquê todos assim são. Pensador nenhum sabia dizer de onde são, de onde vieram e para onde vão. Porque todo pensador vivia desconhecido de si mesmo, e muitos teimam em viver desconhecido de si mesmo. Não querem procurar se conhecer na cultura racional, para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque muitos estão fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação. A fase do pensamento terminou em 1935, porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética para preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio, para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso essas duas energias, elétrica e magnética, comandavam a natureza. Duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação para preparar todos para a fase do terceiro milênio. E a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e esse desequilíbrio dos pensadores moral, físico e financeiro, porque mudou o comportamento da natureza. E por ter mudado o comportamento da natureza, até terremotos existiu no Rio Grande do Norte, onde também é grande seca no sul, que não tinham nem água para beber, e a grande seca de Santa Catarina, que não tinham nem água para beber, e a grande seca no Pantanal de Mato Grosso, em que morreram muitos peixes e muitos pássaros aquáticos, porque não tinham água suficiente para beber. Até nos países mais quentes, que é a África, caiu geada nos Estados Unidos uma grande mortandade feita pelo frio que gelou tudo. Todos esses males causados porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Essa infinidade de desastres no mundo inteiro que tem destruído muitos pensadores. Essa infinidade de doenças que tem destruído muitos pensadores. Essa infinidade de desastres naturais da natureza, que é frio de matar, que é calor de matar, que é seca de matar, que é geada de matar, que é enchente de matar, e faíscas elétricas que vivem destruindo os pensadores, que não estão harmonizados com a natureza,
por estarem fanatizados por essas infinidades de filosofias, umas diferentes das outras e de seitas, doutrinas e religiões. Porque o fanático só enxerga aquilo que ele quer ver e se recusam em ver a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque não conhecem nem procuram conhecer, por estarem fanatizados por essas infinidades de filosofias. A fase racional é a fase da transformação dessa deformação e transformação para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. E essa energia está aí materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Para ver que os males dos pensadores, essas infinidades de males que existem, é falta do conhecimento do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E por isso todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, esteja pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E esse grande desequilíbrio dos pensadores moral, físico e financeiro. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou a mortandade, que são as guerras, que não são poucas no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão sabendo que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio, para depois de desmaterializado pela cultura racional, estar pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, como um corpo de energia de vida eterna. Esse é o verdadeiro estado natural de todos, de toda a humanidade. E por a fase do pensamento ter terminado há 51 anos passados, os pensadores estão na iminência, a natureza de transformações, de se transformar em bicho irracional, porque é a natureza de transformações. Por ser uma natureza deformada e poluída, e por ser poluída por isso mesmo, todos se destroem e para morrer, todos sabem que não têm idade. E por isso morrem velhos e crianças e adultos e anciões. O tempo da fartura já passou e o tempo dos réis. Uma galinha era R$1, um ovo era R$1, 1 quilo de feijão era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1, 1 quilo de lombo era R$1. 1 quilo de carne seca era R$1, 1 quilo de lombo era R$1. No tempo da fartura em que o dinheiro tinha valor. E quem inventou o dinheiro já não existe mais, foram os selvagens atrasadores que inventaram o dinheiro de couro. O de couro veio modificando até que chegou ao réis. Chegou o dinheiro de cobre, que era os réis, e de prata, e de níquel, e de moedas de ouro, libras esterlinas, e assim apuraram o máximo que puderam. E por isso essa invenção dos selvagens está encantando a selvageria no meio dos civilizados. Por causa de dinheiro, tiram a vida. Muitos tiram a vida dos outros. Por causa de dólares,
tiram a vida uns dos outros. E a violência se multiplicou e triplicou. O terror também multiplicou, e por isso muitas mortes que vêm se passando no mundo inteiro. E muitos crimes misteriosos têm se passado no mundo inteiro. No tempo da forca, muitos inocentes eram enforcados. No tempo da guilhotina e no tempo da decapitação pelo machado, muitos inocentes morreram, como muitos inocentes têm morrido na cadeira elétrica. E é por isso que no Brasil não existe nada disso, porque o povo brasileiro é um povo ordeiro. Muitos inconscientes querem colocar a pena de morte, mas os conscientes debatem com muita coragem, para ver que a vida não é essa mesma, não é essa vida de aparência representada pelo povo. A vida já teve seus pedaços bons. No tempo dos réis existia fartura. Todos tinham um prato de comida para dar a um pobre qualquer, um mendigo qualquer, um miserável qualquer, porque no tempo dos réis existia imensa fartura. E hoje estão vendo. É miséria pura. Ninguém tem nada para dar a ninguém. Um prato de comida faz falta a quem não tem para dar a ninguém. Está faltando tudo e até remédios antigos e grandes, de grande benefício para a humanidade. Já não existe mais. Até o dinheiro está faltando no bolso de muitos. E por isso estão aí essas infinidades de aumentos sucessivos, tudo aumentando sempre, e o povo cada vez mais na miséria, sentindo a falta de gêneros alimentícios e a falta de remédios antigos que curavam de verdade. Para ver que já existiu fartura no mundo. No tempo de réis, 1 quilo de carne fresca era 1 réis. 1 quilo de milho era 1 réis, uma galinha era 1 réis, um ovo era 1 réis. Para ver que o tempo da fartura já terminou há muito tempo. Hoje é como estão vendo, é miséria pura. Todos clamando por aumentos nesse dia, noite e dia, porque a vida chegou a um ponto insuportável. Ninguém está aguentando mais a viver com essa carestia de vida. Mas isso no mundo inteiro, em todas as nações do mundo, existe fome, como a Biafra. Morreram uma infinidade. Milhares de pessoas com fome e com sede. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. E a fase do pensamento terminou há 51 anos passados e tudo piorou. Como está aí essa infinidade de desastres matando os pensadores, essa infinidade de doenças matando os pensadores, e essa infinidade de males da natureza matando os pensadores. Tudo isso é porque terminou a fase do pensamento. Essa é que é a causa de todas as ruínas da humanidade, porque não há efeito sem causa. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não estão aguentando mais a vida da matéria e por isso infinidade de suicídios no mundo inteiro. Por não aguentarem o peso da vida, causou esses males todos que vêm destruindo a humanidade aos poucos. Destruição essa que a matéria não está aguentando mais e apelam para o suicídio como coisa que vai adiantar alguma coisa. Quem se suicida é um covarde que não tem coragem de enfrentar a vida como ela é. E por isso todos querem sair desse simbolismo lá de fora, que a vida é um verdadeiro simbolismo, por isso é provisória e passageira. E todos os pensadores na iminência de se transformarem em animal irracional. No tempo em que o Brasil era colônia de Portugal, no tempo do imperador Dom Pedro II, havia fartura no Brasil. Porque foi no tempo dos réis, dos vinténs e dos 100 réis, havia fartura na época. Mas Dom Pedro I, no Ipiranga, deu o grito de liberdade ou morte, abrindo guerra com Portugal, mas Portugal não ligou, não deu a mínima importância, porque o Brasil não poderia ser um país independente e sim colônia de Portugal, e muito ouro era apanhado pelos escravos negros que não conheciam o valor do ouro. E
toneladas de ouro saíam daqui para fora, saíam para Portugal, e toneladas de ouro saíram para o Vaticano. Que a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. E hoje todos os feitos do pensamento estão falindo, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Quem pensar está na iminência de se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Nela tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Já foi tempo que o pensamento valia, antes da fase do desenvolvimento do raciocínio, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento passou a ser inimigo do pensador. É por isso que se o pensador tiver que fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. É por isso que há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque essas duas máquinas, pensamento e imaginação, são duas máquinas de lapidação para lapidar os pensadores, para preparar os pensadores para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque são de raça racional, habitantes do mundo racional como energia de vida eterna. E assim chegarão ao seu verdadeiro estado natural, como está aí a cultura racional desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade, que está no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não perdem mais tempo com essas migalhas da matéria, não são apaixonados mais pela matéria, porque sabem que a matéria é um ser simbólico, um simbolismo puro, e por isso todos têm vida provisória e passageira. Todos agora querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, e que muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, por estudar a cultura racional dia e noite, noite e dia. Não perdem mais tempo com a matéria, porque sabem que a matéria nada é e por isso terminam em nada. Quem conhece cultura racional está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural e não se transforma mais em animal irracional, porque a natureza é de transformações, em que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Hoje todos já passaram a se conhecer, não perdem mais tempo com as bobagens do nada, porque sabem que a matéria nada é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como estão vendo aí. Quem já alcançou o 356 está com a vida mais ou menos equilibrada por estar ligado à energia que está comandando a natureza. E ligado à energia racional, está ligado à natureza, amparado por ela, orientado por ela, protegido por ela e bem organizado na vida, porque já sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por si mesmo se destrói. E quem está com seu raciocínio já bem desenvolvido, sabe que tem que ter persistência na leitura para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. Todos que já chegaram no 356 já sabem o que devo de fazer para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Esta é uma das obras maiores do mundo. Não existe no mundo obra igual a essa,
Porque o raciocínio fará a união da humanidade mundialmente, porque o raciocínio é o dono da vida. E aí estão as provas e as comprovações de que é isso mesmo. Hoje, para os que já estão no 356, não tem mais paixão pela matéria, porque sabe que a matéria nada é e por isso terminam em nada. Mas tem os teimosos que ainda estão fanatizados por essas infinidades de filosofias. Basta ser a filosofia feita pelo pensamento e a imaginação, essas duas máquinas de lapidação dos pensadores, para não valer nada. Filósofos, homens que procuram o saber, que não estão adiantando nada, porque estão sendo lapidados por essas duas máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação, que há milhões de anos vêm preparando todos para conhecer a fase da racionalização dos povos. Por isso nasciam e morriam e não sabiam porque eram destruídos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a saber por que somos assim. Passamos a saber de onde somos, passamos a saber de onde viemos e para onde vamos, e se continuássemos a pensar para onde iríamos, para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. E por a natureza ser de transformações, se transforma em bicho irracional, porque todos já vivem como bicho uns contra os outros. Assim vive a bicharada do chão e por isso as guerras não cessam, e o dinheiro implantando a selvageria no meio dos civilizados, porque foi feito pelos índios atrasadões. Hoje todos que passaram a se conhecer, a ambição de todos é voltar ao seu verdadeiro estado natural de energia de vida eterna, no mundo racional. Agora os que ainda continuam pensando e imaginando, esses se transformarão para as classes inferiores, porque não querem passar a se conhecer e vivendo desconhecidos de si mesmo, por a natureza ser de transformação, se transformar para a classe de animal irracional, e vai correr toda essa hierarquia do chão, para ver que a definição da vida está aí completa, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Quem conhece seu verdadeiro estado natural sabe como voltar para ele, sabe como fazer para desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo na glândula pineal. E por conhecer cultura racional, sabe como desmaterializar e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque a cultura racional desmaterializa essa energia, para que todos saibam como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência racional de transformação natural da natureza. Até que enfim chegou o fim da transformação dessa deformação para o seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 386 do Histórico.